Então vamos lá. A325 não liga. Primeira coisa, fonte assimétrica. Então vamos colocar positivo, positivo. Negativo, negativo. Ok. Consumo inicial 0. Vamos aqui, ó. Pressionar a chave power. Zerou. E fica assim, ó. Cento e pouco e zero. 100, cento e pouco e zero. Eu já soltei o power, ó. 100, cento e pouco e zero. 100, cento e pouco e zero. E sozinho. Zerou. Ok. Nesse caso, pessoal, é uma falha que pode ser N coisas. Eu costumo dizer que o aparelho que fica em logo ou consumo cíclico é uma das falhas mais difíceis. Por quê? Um aparelho em logo, quando eu expliquei sobre a pré-determinada, certo? Nós temos mais de 15 circuitos na placa e tem I2C. Qualquer um desses circuitos que falta I2C, que ele não responda a CPU, pode deixar um aparelho em logo. Porque o aparelho da CPU vai perguntar. Não responde, reinicia, pergunta de novo. Pergunta. Não responde, reinicia e pergunta de novo. Agora, como é que vai fazer para analisar 15 circuitos que possuem I2C? Ou seja, o cada I2C é um par. Vão ser 30 linhas de I2C para analisar. O problema que eu expliquei para vocês ontem como o I2C funciona. Nós temos que ter uma alimentação de 1.8 através da resistência PUAP, certo? Depois da resistência, de um lado ela vai estar conectada à CPU, do outro lado ela vai estar conectada ao circuito. Então, para eu garantir uma I2C 100%, eu tenho que garantir primeiro tensão no 1.8 na I2C. Se ela tiver tensão, eu preciso de garantir que essa malha está conectada à CPU e está conectada ao circuito. E eu não consigo verificar isso sem levantar esse circuito. Então, nada, eu vou ter que levantar os 15 circuitos para garantir que todas as I2C estão conectadas. E mesmo assim, isso não vai me informar se está passando dados ou não. Então, ou seja, para eu garantir um I2C 100%, eu tenho que garantir valor da resistência I2C, comunicação entre o circuito e a CPU através da I2C, eu tenho que garantir a tensão de 1.8 na I2C e o pacote de dados da I2C através do osciloscópio. Então, ou seja, é 4 testes em cada I2C. E esse teste inclui levantamento do circuito. Então imagina, fazer 4 testes em um circuito e depois ter mais 15 circuitos para fazer 4 testes nele. Então, ou seja, por isso se torna assim, dificílimo a falha de aparelho em logo, devido a isso. Então, por exemplo, quando eles lançaram lá a Hammer Tool, eles me deram um acesso para que eu pudesse testar, experimentar e tudo, gratuito. E a única coisa que eu queria na Hammer Tool é que ela me informasse pelo menos se as I2Cs estão conectadas. Se me informasse isso aí, a ferramenta já valia milhão. Se ela me falasse assim, ó, I2C1 conectado, I2C2, I2C3, I2C4, I2C5. Se ela me falasse isso aí, já me serviria muito para aparelho em logo. Mas por enquanto ela não fala. Ela fala alguns I2C, mas não fala todas. Então, ou seja, de fato o aparelho em logo é o mais difícil. Mas nesse caso aqui ele tem cíclico, eu não consegui ver se ele está em logo, até porque estava do outro lado da placa. Mas, enfim, eu sempre começo a análise em logo buscando aí as tensões secundárias e verificando se estão todas presentes. Então, ou seja, já é de início uma análise mais demorada. Vamos ver se a gente consegue fazer esse aqui até antes do almoço para a gente já finalizar. E eu vou começar então buscando tensão de alimentação dos bucks para ver se todos os bucks estão alimentando o CPU. Porque se falta alimentação para um bloco da CPU, pode me gerar também essa falha cíclica. Não vai fazer ativação. Então ele vai ficar tentando e acontece isso. Vou verificar cristal oscilador. Então, ou seja, tem bastante coisa aí que pode deixar o meu consumo cíclico. Então, ó, vou tirar aqui essa blindagem da PMIC. Nesse caso, aquela box, só não conseguiu pegar essas falhas por aquela box. O box? Box daquela desse box. Que você estava fazendo o trabalho da frequência. Então, aí você teria que instalar ela em todas as 2C, né? Porque ela lê 1 e 2C por vez, certo? Ela não conseguiu. Não
lê todas. Então você vai ter que ler uma, aí depois instalar ela na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E algumas, por exemplo... Só de RF tem 6, maioria. Então, aí, por exemplo, se você for fazer uma RF, uma I2C de câmeras, se o aparelho não liga, não vai acionar a I2C. E aí, como é que você vai procurar um protocolo se o aparelho não liga? Entendi. No caso, teria que estar com uma falha parecida com essa. Teria que estar pelo menos com um ciclo. Daria? Não daria, porque para habilitar a I2C da câmera ou de todos os periféricos, o aparelho tem que estar tentando inicializar. Ele tem que estar em logo, por exemplo. Que aí ele logo ele está fazendo a chamada. Aí eu sei que as I2C está presente. Só que aí é muito rápido. Isso. Exatamente. Então vamos lá. Ó. PMIC blindagem removida. E vamos iniciar aqui. Vamos procurar aqui o esquema elétrico desse aparelho. Então, pelo que eu vi, desculpa aí, eu vi a conversa, mas Sim. pelo que eu vi, então, pelo menos ele tem que estar reiniciando, então, se ele não estiver nem iniciando, possa não ser I2C. Tem a possibilidade? Não, a I2C que eu disse agora, que as falhas que podem ser por ser aparelho em logo, certo? Só que agora imagina, esse aparelho, aí ele falou, nesse aparelho conseguiria utilizar, porque nós temos um equipamento que ele faz a leitura de I2C, só que ele faz uma I2C separada uma da outra, certo? Cada hora ele lê uma, então você tem que instalar ele em uma linha, soldar ele na linha I2C da câmera, por exemplo. Achou? Solda na I2C da IF, achou? I2C da PMIC, I2C de circuito e tal. Só que se esse aparelho ele não está inicializando, ele está em cíclico, ele não está dando nem logo, significa que ele não chegou a acionar a I2C. E se ele não acionou a I2C, como é que eu vou buscar uma I2C que não está acionada ainda? Qualquer forma vai ter que instalar um por vez. Hã? Mas mesmo assim, mesmo se fosse o caso dele estar em logo, aí se ele tiver em logo travado, aí sim eu consigo analisar as I2C. Porque se ele tem logo é porque está chamando as I2C ali. Só que se ele não está inicializando, não tem como, porque as I2C não está sendo acionada O ainda. computador não consegue identificar uma por uma, que ele não está armando. Me explica esse negócio aqui. Porque se ele tiver inicializando, ele consegue mandar A não ser que ele tivesse no loop, travado aqui no caso. Mas se não. você dividir 354 e você está acionando semestre, 569 por mês, você está pagando 6 meses. Na verdade, a assinatura semestral sai mais barato Ainda fica louco, que ainda tá 354. processando, tá chamando. Ó, você está pagando por 6 meses. E eu falei que é 69 por mês. Ó, 69 por mês vezes 6, dá 414. No plano semestral, na verdade, sai mais barato, que é 359. Como é que é? 354 dividido por 6. 59 por mês. Agora, no plano mensal, aí sim é R$ 69,00 por mês. O plano mensal ele é R$ 10,00 mais caro que o plano semestral. Porque aí você teve um desconto, porque você está fazendo 6 meses de assinatura. Entendeu? Então 354 dividido em 6 sai 59 por mês. E dá para parcelar até 10 vezes se você quiser. Esse é semestral, né? Isso é o semestral. Aí vocês têm acesso a 6 meses. Aí se eu quiser acrescentar a apostila, E se você quiser acrescentar a apostila, aumenta 10 reais. aumenta da mesma quantidade de parcela, 12 vezes de 10, que a apostila sai 97. Se você dividir em 12 vezes, dá R$20 de Essa apostila como ainda. Hã? A apostila eu paguei o curso, a apostila eu posso baixar ela. Não, a apostila é um outro produto. Aí, só que ela só está disponível para quem adquire esse treinamento. Aí se você quiser adquirir o treinamento na hora que você for adquirir a apostila, na hora que você for comprar o curso, aí já está o valor dela. Só falar eu quero, aí vai ser somado no seu Aquele carrinho. que tem na sua é mais o que? Cara, não, da apostila tem nomenclatura de linhas, tem o que é uma malha primária, o que é uma malha secundária, o que é uma malha terciária, todos os consumos da fonte assimétrica, eu expliquei no primeiro dia. Tem 10 horas de aula sobre empreendedorismo, sobre logística de loja, procedimento operacional. É legal, mano, por 97 pontos compensa. Esse aqui que tá a 14 na novo, por isso. Se você observar bem em cima da CPU aí, ó. Temperatura. Bem em cima dela tá estufadinha, bem no centro. Dá pra ver. Eu nem soldei, só rebailei. E ele já tinha sido feito. Tá entendendo? Inflou. É que eles estão matando. Deu pra entender? E tá mesmo. Aí se eu soldar aqui, agora vai apagar de vez aqui. Agora vai apagar. Então, ó, vamos lá. Qual que é o modelo do aparelho? A32, que é o A325. Vamos lá.
a 325. Esse é o placar que está em lucro. Tá aqui já dá pra você ver. Nem só isso. Como vai já tinha sido feito, processador de memória. O primeiro que tirou, se observar aqui, dá pra você ver que tá um pouco desenfado. Realmente vai dar pra entender, ó, no movimento. Se eu soldar também agora, ele nem fica no lucro. Agora, ele morre. Nem só o dele. Ele já tinha sido feito. Não tem resina nenhuma, não limpei a placa. Isso é tudo resinado. Aqui, pessoal, ó, E já sem resina. na hora de eu buscar a tensão, eu poderia vir aqui no esquema, localizar minha PMIC, abrir ela no esquema elétrico, aí eu tenho aqui, ó, PMIC, e eu tenho em cima, ó, os bucks, tensão 1.2, 2.0, VPA PMU, na área primária, 0.8 volts, 0.8 volts, 0.5, ou seja, ou eu posso utilizar também um arquivo da Borneo, que já me fala, ó, me fala, mas eu te idioma. Já vi no número. Olha lá. Falou. Tem que jogar no tradutor. Não tem jeito não, então vamos por aqui mesmo. Então, ó, não precisa. Aqui, ó, vamos lá. Para eu buscar essas tensões, as tensões são secundárias, certo? Sai da PMIC. Então eu posso buscar ela de duas formas. Ou eu vou pressionar o power para medir, mas porém ele tem cíclico. Então o que eu poderia fazer? Fechar um curto na tecla power para manter ela pressionada, enquanto eu busco essas tensões, que ele vai ficar o tempo todo tentando pressionar o power e eu vou buscando as tensões. Ou eu posso fazer melhor, conecto o cabo USB, e vocês já sabem que quando eu conecto o cabo USB, minha PMIC tem que gerar alimentação para CPU, para memória e para RAM. Porque quando eu coloco o aparelho desligado para carregar, ele tem que me dar imagem. E para ele dar imagem, ele precisa da memória, ele precisa da RAM, precisa da CPU. Então, ou seja, eu vou conectar o cabo, que é mais fácil, e vou buscar as tensões de saída. Então, em vez de eu buscar ela assim, ó, eu vou achar 1.35 na bobina L5006, copio, vejo onde ela está e meço. Eu vou buscar 2 volts na bobina L5004, copio, vejo onde ela está e meço. Vou fazer mais fácil. Só vou anotar os valores que eu tenho que achar e procuro de forma aleatória na bobina. Em todas as bobinas. Eu já sei que eu tenho que achar 1.35, 2 volts, 0.5, 0.8, 0.8 e 0.8, 0.8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de 0.8, uma de 1.3 e uma de 2 volts. Ok? Então, tudo 0.8. Uma de 1.5 e uma de 2 volts. No caso aí, pra facilitar também, né? A pessoa ficar olhando lá toda hora. Exato, que aí é mais rápido. Lá e só medindo, né? Exatamente. Então, ó, vou conectar aqui o cabo. Coloco o multímetro em escala de tensão. Cabo conectado. Vou lá nos meus bucks, que está aí, e vou procurar todas as tensões 0.8. Uma eu tenho que ter 1.35 e a outra eu tenho que ter 2 volts. Então, ó, nós já começamos bem. Peraí. Ela está com mal contato no FPC aqui, ó. Na hora que eu aperto, ó, ele consome alguma coisa. Ó. Então, olha lá, ó. A de 1.3 tá aí. Certo? 1.1, 0.8, 0.8, 0.8,
0,8, 0,8, 2 volts. Meio difícil. Repente. Então, bucks, temos todos. Ok. Então, todos os bucks estão presentes. Agora, vamos para os LDOs. Os LDOs não vai ter jeito de fazer igual bucks, são muitos, né? Não vou decorar todos que a gente tem que achar. Pelo menos a gente já Hã? pelo menos a de 1.3 e 2.0 já tem. Já tem. Exatamente, a de entrada já tem, muito bem. Então, ó, primeiro que eu vou buscar aqui. Essas aqui, pessoal, olha, eu evito buscar de início, ó, VDD-RF, que é para radiofrequência, ó, SIM2. Não vai aparecer agora. Exatamente. Na verdade, não é que não vai, pode ser que não apareça, porque depende da pré-determinada de cada aparelho. Agora, essa aqui, ó, primordial, 1.8 AP. E ó, então, ou seja, essa 1.8, onde eu vou medir ela? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Todo esquema elétrico, pessoal, tem aqui na parte de cima, olha, um atalho, porque, por exemplo, em vez de eu ficar olhando aqui, ó, vê que nas minhas malhas secundárias, que é os LDOs internos, ó, nenhuma delas aqui tem componente visível, tá vendo? Ó? Então eu teria que seguir a malha, achar um componente para me medir. Se fazer isso em todas. Então todo esquema elétrico tem na parte superior da PMIC, olha, isso aqui, ó. Isso aqui já tá me falando, olha, você quer medir o LDO tal, mede nesse capacitor. Quer medir o LDO tal, mede nesse capacitor. Quer medir o LDO tal, mede nesse capacitor. Entendeu? Então todas as malhas secundárias já estão aqui em cima e me falando aonde que eu posso medir elas. Para isso que serve essa parte do esquema elétrico. Então vejam, ó. Ó, todas estão aí, ó. Então eu vou começar medindo aqui dessa primeira aqui, depois eu vou medir aqui de baixo, depois eu vou medir do outro lado, ó. Vibracal, chip, câmera traseira, touch, câmera traseira, memória, IO 1.8, 1.8 AP, SD-RAM. Então, ou seja, vamos começar por aqui. Não tem, ok. Então vamos lá. Primeira, C5016. Tá aí, terceiro componente. Vamos lá buscar. Tem que buscar pressionando o flex aqui, cara. Desculpa, pessoal, porque aqui, ó, só vai aparecer as tensões com o carregador conectado de CPU, memória e RAM. E aqui eu nem vi qual que é a malha que eu estou buscando isso aqui. Isso aqui é FEMID, radiofrequência. Então vamos procurar aqui o que é de memória e o que é de CPU aqui, ó. Câmera traseira, flash, RAM. Então RAM 0.6 volts vai ter que achar aqui.
para RAM tá aí, ó, 0,6 volts. Oi. Como é que é? Cadê o Ronald? Então, vamos medir de novo, ó. Olha lá, ó, 0,6 volts. Ok, então primeira alimentação para RAM, presente. Próxima alimentação, 1,8 AP, 50,06. Tá aí. O 30,04, 2 deitado, e aqui tem que ter 1,8. Tá aí. 1,8. Próximo. VDD MMC 3 volts. Qual que é o modelo no momento? C5002. C5002, bem em cima da PMIC aqui. Bem nesse teste point, cadê? C5002, 1, 2, 3, o quarto. 1, 2, 3, quarto. Ué, mas não bate. Tá diferente, não tá? Não, só aqui só tá falando a verdade que tá NC, mas ele não é NC. O quarto. 1, 2, 3, esse camarada aqui, ó. O quarto. Então, de um lado, nada. Do outro lado, nada. Ué. Deixa eu ver aqui 1,8 de novo. Tem. Mas, ou seja, 3 volts para memória. Agora. Ó, mas como é que ela tá, olha? Tá oscilando, né? Aham, sumiu já, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Ó. Pera aí, tá estranho aqui, pera aí. Nada. Tá consumindo aí no USB Charge, não? Tá não? Não, pera aí, deve ser isso então, pera aí. Consumiu? Sim. Tá consumindo? Sim. Tá? E nada. Não, consumindo na. Tá consumindo só no No USB Charge mesmo. Ó, aparece. Tá oscilando, ó. Na hora que o multímetro enche ali a parte de baixo. Ah, não, vocês não vê, né? Que eu tô vendo aqui. Ó. Deixa eu medir a reversa nessa malha para ver se ela tá em curto ou fuga ou algo do tipo. Porque a tensão aparece e some. Agora o que eu vou ter que verificar ali, ó? Se ela aparece e some, eu tenho que ver o seguinte: quem entra nessa linha para que ela possa sair? Porque ela tem que ter entrada para ter saída. Então vamos ver. O valor de reversa dessa linha, vou tirar aqui a alimentação. Um, dois, três, 4. De um lado 0, do outro lado 362. Valor normal. Ok, vamos ver no esquema se eu identifico quem que entra para essa linha de 3 volts aqui da minha memória. E pode ser que ele esteja aparecendo, de acordo com o que tenta, que é o ciclo, que está cíclico, né? Então começa a consumir, aparece, cai, some. Aparece, some. É tão rápido que não dá nem pra. Exato. Né? Então, ó. Trabalho 3 volts, 800 miliamperes. Vou fazer um experimento. Eu vi a luzinha assim, Aham. assim, ó. Vou fazer, ó, a mesma coisa que eu fiz no A53. Quem viu o vídeo do A53?
quando eu apostei quase um ano atrás, que era uma falha porque ele trava o consumo travado e era uma falha por RAM. Aí eu medi e não tinha tensão de 0.6 para RAM. Peguei a minha fonte com 0.6 volts, injetei a tensão, liguei o aparelho e o aparelho ligou. Então, ou seja, era por falta da tensão, só que eu supri a tensão com a minha fonte. Então, ou seja, se for por falta de alimentação da memória, eu vou alimentar agora com a minha fonte, para verificar, para ver se ele vai ligar. Então, vamos ver. Deixa eu só ver se eu vejo aqui primeiro. Só que, olha, o jumper, cara, não dá, porque imagina, olha, aqui esse esquema elétrico é muito bom para estudar, ó. Cada malha tem a sua corrente elétrica. Então, para eu puxar um jumper de uma outra malha que tenha 3 volts, ela não, 800 não, ela tem que ter a corrente que ela precisa para ela, mais 800 sobrando para a memória. Entende? E ela não vai gerar mais corrente porque está alimentando mais circuito, porque a pré-determinada PMIC é gerar só aquela corrente. E a corrente necessária para o circuito que ela é responsável por alimentar. Então, ou seja, se o outro circuito alimenta com 500 e ela utiliza 600, eu tenho mais quanto? 100. Se eu preciso de 800 mA para alimentar a memória, o que vai acontecer na hora que eu puxar esse jump? Eu vou matar a outra. Em vez de eu resolver a minha, eu estou matando a outra linha. Porque vai consumir toda a corrente elétrica da linha, a tensão vai cair a 0. Então a outra tensão vai parar de ter tensão quando eu puxar esse jumper. Então, cara, jumper para a placa não é assim. Ah, aqui está faltando 0.8, ali tem 1.8, puxa dali para cá. Não, você tem que calcular a corrente. Porque se a outra tiver 1.8 e 300 mA e o circuito que ela alimenta precisar só de 200, você só tem 100 mA. Então não adianta você alimentar uma outra de 1.8 com essa mesma tensão, porque você vai dividir. A tensão, ela não divide. A mesma tensão que entra, sai. Mas a corrente divide. Igual eu falei para vocês, eu tenho 10 lâmpadas ligadas aqui. Se eu puxar um fio, descansar o positivo e o negativo e ligar mais 10, todas vão ter 127 volts. Só que o meu padrão vai fazer o quê? Girar mais rápido, vai gastar mais corrente. Ela não vai usar a mesma corrente elétrica que eu estou utilizando para ligar 10 lâmpadas. Entende? Só que na minha placa, o meu padrão, ele é fixo. Ele não consome mais ou menos. Ele está gerando aquilo ali. E se eu alimentar mais alguma coisa com ele, ele não vai aumentar a sua capacidade de gerar corrente elétrica. Entende? Então o que vai acontecer? Se eu ligar um chuveiro lá na minha casa, o meu padrão está girando. Aí, por exemplo, o chuveiro tem 2.000 watts, o meu padrão aguenta 3.000. Se eu ligar 2 chuveiros, o que acontece? O que acontece com o padrão? Cai a chave. Porque você consumiu, o padrão tem 300, você consumiu 400, ele entende como curto, porque consumiu toda a corrente elétrica, cai a chave. Entende? O padrão é para isso. E é exatamente o que acontece. No caso aqui, em vez de cair a chave, é só zerar a tensão na minha outra linha. Então não é só puxar um jumper assim de forma aleatória, só porque trabalha com a mesma tensão. Então vamos lá, vamos fazer esse teste. Então, eu vou precisar de outra fonte assimétrica. Cadê a fonte? Tirou daqui, ô Rony? Rony, pega ele aí. Agora a quantidade de fio que vou ter que ligar isso aqui agora. Então, ó, vou pegar uma fonte e vou alimentar a minha placa com ela. Uma fonte eu vou alimentar a minha placa. E a outra fonte eu vou alimentar a minha linha com 3 volts. Então vou colocar o negativo com negativo. Colocar a fonte em 3 volts.
2.9 na verdade, que o esquema ali está errado. E vou regular aqui por um máximo 800 mA, que é o que me disse que teria ali. Era o que, mano? 800 mA. Então agora eu vou, ó. Agora é para injetar essa tensão que é o perigo. Faz o quê? O negativo já está ali. Você tem que pressionar o power. Então, ó. Então vejam aí, ó, com uma fonte eu vou alimentar minha placa. O negativo das duas fontes estão ligadas aqui no mesmo fio, ó. E o positivo da outra fonte eu vou alimentar a minha memória. Direto. Então, peraí. Da fonte? Não, aperta o botão melhor. Então, peraí, só injetar a tensão aqui. 1, 2, 3, 4. Nesse camarada aqui. Aí, olha lá, não balança não, senão eu escorrego aqui, encosta 3 volts do lado, fodeu. Power. Eita. Ligou? Ligou. Opa! Ligou. Pronto. Então, ou seja, falta de alimentação para a memória, alimentada pela minha fonte assimétrica, e o dispositivo? Ligou. Agora o cara dá uma escorregada aí, sal. Soltar o quê? Soltou. Então, pera aí. Vou tentar ligar agora sem ela, para ver. Aí no caso é falha por PMIC. Falha por PMIC ou por entrada de PMIC. Porque para sair um LDO eu tenho que ter uma entrada. Se o LDO está saindo 3 volts, é porque a entrada é maior que 3. Então provavelmente essa entrada é de uma malha primária. Malha primária eu tenho. Mas agora eu não sei se a ball que deveria entrar essa malha primária ou se ela está entrando por uma ball só. Eu não sei. Aí é o que deveria fazer. Levantar a PMIC, medir todas as balls para ver se não tem nenhuma ball que deveria ser primária embaixo da PMIC que está o L. O L não está, porque ela está intermitente. Então pode ser internamente na PMIC que está ruim, ou deveria entrar, por exemplo, 2 balls primárias para sair 3 volts e está entrando só uma. Que é o que pode ser. Então, ó, vamos tentar ligar só ele. Do power. Mais embaixo que? Então, ó, power. Tá chegando 3 volts, não tá dando tensão necessária no caso. Tá chegando 3 volts intermitente. Tá alimentando. Ixi, parou de ligar. Você tá usando o carro? Ah, eu tô usando o 1.8 para alimentar a placa. Troquei as pontas aqui sem querer. Esse aqui que tava em ciclo, É, Tensão de não ter. tava cíclico. tá por ausência de corrente, você fala? Corrente ou falta de alimentação mesmo? Tá falta de alimentação. 3 volts aparece e some. Aparece e some. Aparece e some. Tá oscilando. Então, ó. Vibrou. Não, reiniciou. Ele já tá vibrando. Iniciou de novo. Reiniciou de novo. Acho que a chama falha. Então vamos ver. Agora vamos fazer o seguinte. Trocar essa PMIC. Igual eu falei, de novo, em vez de medir todas essas bolas de novo, primeiro eu vou trocar a PMIC. Se não resolver, Você é a mesma das duas? Essa aí você pediu ainda agora? Não, essa que você pediu? Não. o quê? Não. Essa aqui, ó, PMIC MT 6358W. Vamos ver que aparelho tem ela. Ele ia falar logo pro senhor medir que a do que o senhor pulou, tem sempre uma falha embaixo. Ó, falhazinha interessante essa aqui, rapaziada. Essa aqui acho que vocês nunca viram não, hein? Mas eu pensei que eu ia me dar mais trabalho com esse aí. Hã? Eu pensei que ele ia dar mais trabalho com esse aí.
Eu vou levar isso daqui que ele vai ter um trabalho de bacana. Qual? Desculpa. Cadê? Quem tem? Eu vou tirando essa aqui já, enquanto vocês vão desenrolando aí. Bastante opção. Aí é com vocês. Falar no Pai Sandu, soltaram fogos pra mim. Quem é o time mais antigo? Então, vamos tirar aqui a PMIC daqui, ó. Essa aqui é a placa sucata. Oi, Senhor. O cliente reclamou foi de que nessa placa, ô irmão? O cliente reclamou de que nessa placa? Daí falou que apagou, cara. Aí foi nas. Foi no sábado. Sábado foi na sexta-feira. Foi sábado. Foi sábado que ele trouxe pra mim. Aí eu falei, não, vai dar tudo isso pra mim. Não vou nem mexer. Só fiz o teste pra ele agora. Fez algum teste nele? Qual é o 31? Esse aqui? Não, 23. Não, tem que olhar pra mais aqui, ó. Não, essa placa. Não, mas ele foi, né? A placa que tu deu pra ele. Nessa placa? Não. Só que o número é teu? Qual 31? Ah, 31? Esse aqui tá falando do 2. Não, não é 31. Essa daí tá ferrada. O senhor tá perguntando na placa da 31 ou da 32? Não, daqui nós estamos reparando essa aqui agora. A Tá sua. reparando? Pois é. Eu só fiz o teste primordial, né, na fonte. Aí vi que tava com consumo. Tava alterado. Essa daqui
nas malhas secundárias, todas. Verificar se todas estavam presentes. Se tinha a CPU tinha alimentação, se RAM tinha toda a alimentação, se memória tinha todas as alimentações. E eu comecei a buscar alimentação de memória, CPU e RAM, porque é uma das únicas que apresentam quando eu conecto o cabo USB. Então, como ele estava em cíclico, aí eu, em vez de eu pressionar o power, conectei o USB e comecei a buscar as tensões. Aí eu achei tensão, todos os bugs estavam presentes, tensão 0.6 da RAM estava presente, tensão de 1.8 da PMIC da memória estava presente, tensão de 3 volts, parecia e sumia, parecia e sumia, parecia e sumia, oscilando, onde era para estar fixo. Quando ele tava no mundo, só passado dele, não pode mostrar a passada. Mas ele tá. Até o pescoço tem que falar. Ele afinal do curso tanto pra gente uma música dele? Não. Mas deixou, mano. Final do curso eu vou cantar uma música nossa. Tá bom. Ah, nessa não. Olha, amanhã. Você jogou fora. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, show ao vivo! Raça Negra e Gospel. Essa nega gosta? Essa nega é capaz. É locomotiva. Tu é doido, é? Locomotiva que eu saiba era um trem antigo. Bora pra louco, bora pra louco. Nessa? Locomotiva antiga era um trem, né? Como é que é? É um trem de doido. Era fumaça, era uma boa, A locomotiva aqui é um trem de doido. Agora eu vou saber o que era locomotiva. Ele sabe. E quem levou ele lá? Carlinhos e Magno. Fui lá não. Lá no seu bar não tem nada, mas É, galera, eu acho que esse vídeo vai ser. Onde que eu moro só tem igreja, irmão. graças a Deus, mano. Nome do Senhor. Joãozinho já conheceu as meninas lá, Joãozinho? Já tá problema pra mim. Só as vizinhas lá, tu já viu elas por lá? Eu não tô na casa, mano. Acompanhante, mano. Ei, Josinho, vou te levar pra pescar daqui a pouco. Acompanhante, não. Tô tudo aí do lado, aí, mano. Não, e tá arrumado pra cá do A lado. varal dele é toda hora mandando fazer Sabe de luxo, mas quando vai ver o gogó é mais do dele. A varal dele é casado, Joãozinho. Tem um filho, vai ter filho agora, hein, cara? É pelo dele. Vai ter filho. Não, a esposa dele. Cadê tua barriga? Tá xingando aí, mano. Tá por fora aí, não. Vai ter remorso. Joãozinho é mais velho que pé de serra, né? É a fera de Viseu. Os apartamentos da do Job é o Alan que conhece, o Alan sabe. Não, Rapaz, nem todos, não, nem todos, não. Ah, todos. Só o Guido ali, né? Percebi que todo técnico é casado e tem uma loja, mano. Essa é mentira. O mais fraquinho que é eu, por isso que eu botei, né? Eu Esquece crescendo no meio dos feras. Hã? Não esqueça de mim. Ah, tu não é. Não, tô então. Eu mais fera aqui, pô. Eu ia na teoria. Cara, tem pronto. Por quê? Tem pronto. Olha isso. Tem um parceiro lá de Macapá que é um filho de CPU. Mas também a cabeça desse tamanho. Chega de cabeça ali desse É tamanho. o CPU, cara. É feito pra caralho. Sacanagem. Tá gravando isso aí, senhor? Pior que tá. Porra, bloqueado. Eu vou assistir essa aula aí de novo. Falando só do job. Mano, mas se você for olhar, velho, todo treinamento, as aulas saem zoadas. Os caras falam só pra abobrinha. Não falou do seu amigo. Foi mesmo dia, né? Isso. Aí quando eu vou fazer o canal, não tá nem
não. O que está escrito aí? Semana. Aí essa semana aqui as outras vão ser liberadas só. É uma aula por dia. A primeira semana eu libero 5 pro cara testar, porque aí se ele não quiser, ele pode cancelar. Aí eu libero 5 aulas para ele ver como funciona o curso, entendeu? Aí no caso. As 5 aulas da primeira semana sua já tá liberada. Aí quando eu assisto, elas não somem não, né? Elas não vão sumir de jeito não, ficar sempre lá. Elas vão sumir daqui 30, 40 dias, porque, por exemplo, a plataforma me dá 50 GB de armazenamento. Cada vídeo tem 2, 3 GB, então, ou seja, eu preciso de apagar os antigos para subir os Eu novos. achei que sempre ficava. Cara, mas se você for voltar, não tem, primeiro que não tem como. Tipo assim, porque eu uso armazenamento, é muita coisa. Meu computador tem 1 TB e ela tá lotado. E toda essa sala tá aqui, tá aí. Entende? Então, ou seja, elas vão sumir, mas daí dá pra você assistir não sei quantas vezes você quiser aí. Vai 40 dias, 50 dias ainda que começa a sumir. E na verdade eu só tiro quando eu, por exemplo, eu vou subir nova aula na plataforma e não tem espaço. Aí eu tenho que apagar uma, aí eu vou e procuro uma aula, não exatamente na ordem, eu procuro uma aula que é muito grande e que já tem, eu postei muito tempo, eu vou e apago ela para colocar mais. Não sei se tá gravando, não sei se você tá. Sim, tá gravado. E agora, liga ou não liga? Deveria, né? Só essa questão da FPC, eu também não mexi no CPC. É só. Peguei ele só. Nem mexi. Agora vamos ver se sai da logo, né? Qualquer coisa eu passo um software rapidão. Só eu não. Pra logística. Não ficou parecido não, né? Minha professora Olha aí, professor. Ali é foda, né? Que isso, velho? IA não, esse é o chat GPT. Sacanagem. Pode estar. É, eu acho que ficou em logo, hein? Não, você é calma Esse aí. demora um pouco esse tema. Agora, vai. Vai dar bom, vai dar bom. Agora foi. Agora vai levar quente aí. Isso demora mesmo. Deve estar cheio. Eu tô sem as senhas dele, olha. Não, só o fato dele já ligar já. É, ligou de novo. Qualquer coisa eu novo assim, faço um FRP. Já tá aí no onde só. Aí, ligou. Agora sim, rapaziada. Eu acho que essa aqui vai ser a melhor do dia, viu? Muito boa essa análise. Aí, já desligou, acabou a bateria. Por isso que eu não consegui aumentar o brilho. Hã? Isso daí foi uma resenha. Foi da hora essa aqui. E o bom que foi rápido, né? Que se a gente mede essa tensão por último, a gente ia medir mais de 40 aqui até achar ela. Mas sabe por que deu certo? Hã? Porque não era 12. É verdade. Tem razão. É isso. Valeu, rapaziada. Deixa os comentários aí no vídeo aí pra gente saber aí se já pegou uma falha parecida. Tamo junto.